muitas perguntas e pouco tempo. Vou tentar fazer um milagre. Primeira pergunta. O suicídio da pequena burguesia não é ideia original da Amílcar Cabral. António Gramsci, secretário-geral do Partido Comunista Italiano, falou em compromisso histórico. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, falou em intelectuel engagé. E Amílcar fala em suicídio da pequena burguesia. Três formas diferentes de exprimir a mesma coisa. Quando as pessoas ouviram falar em suicídio, pensaram que a pequena burguesia iria buscar uma pistola, pum, e já está para suicidar e dar a pessoa. Não é nada disto. O que é preciso, e já Lenin dizia, é que não se pode fazer a revolução sem a pequena burguesia e não se pode fazer a revolução com a pequena burguesia. Porquê? Ao tal compromisso. A pequena burguesia é boa a descrever, interpretar a natureza, interpretar os fenómenos, os fatos. Mas quando se põe o problema do engajamento na luta, há sempre uma desculpa. Vou dar um exemplo simples. Em Angola, quem quer que leia a história dos movimentos políticos angolanos, vê que no ano X, às tantas horas, surgiu o Partido Comunista Angolano. É verdade, no papel existe, nos arquivos existem. Um dos elementos mais ativos do movimento, que votou a favor da criação do Partido Comunista Angolano, no dia seguinte, quando soube o que era o comunismo, disse: "Pá, desculpa, não posso, pá. A minha sogra está doente, ela sofre de hipertensão, pá." Portanto, o que é preciso a pequena burguesia? Assuma um compromisso, despir-se completamente de todos os seus preconceitos. Na revolução, quem faz a revolução não ganha os louros. Nós não fazemos a revolução hoje para amanhã temos Mercedes. Fazemos uma revolução para o bem do povo, para o bem do conjunto. Isto é que a pequena burguesia muitas vezes não consegue compreender. Primeira questão. Segunda questão. O pensamento de Amílcar hoje. Se Amílcar fosse vivo, não faço esta pergunta que não está correta. Para compreender o pensamento de Amílcar hoje, teríamos que voltar à história, fazer análise da luta de libertação da Guiné. E a luta de libertação da Guiné, do ponto de vista militar, passa por três fases. Uma fase de guerrilha, onde o Amílcar brilha a toda altura. Uma fase de guerra de posição e uma fase de guerra de usura. Na guerra de guerrilha, Amílcar era necessário. Amílcar era necessário para o povo de Guiné. Era um homem perigoso para as potências ocidentais ligadas a Salazar. Era um aliado para os amigos do Pacto de Varsóvia. Era um homem necessário para ajudar a estruturar a estratégia e a tática da luta, a fase de luta de guerrilha. Quando vem a fase de transição, e Amílcar proclama que a Guiné é um Estado independente, com uma parte do seu território ocupado pelo inimigo, põe aqui um problema grave. Se o país é independente, por que razão o secretariado do PIGC continua na fronteira? Amílcar teria que entrar. E eu pergunto, nesta fase, ou Amílcar iria combater diretamente com os comandantes militares, e era mais um, e teria que redefinir nova estratégia, então passava a ser um empecilho, e era condenado à morte. E a terceira fase, portanto, não está na fronteira, não está no interior, vamos entrar na usura. Os militares portugueses que não tinham capacidade para atacar a guerrilha, e a guerrilha que não tinha capacidade de atacar os militares portugueses, entrava numa fase muito simples. O que é que eu faço aqui? Os militares guineenses contentavam-se, porque nas zonas libertárias mandavam no rei. Os militares portugueses nas cadeias diziam: "Mas chatice, mas estou aqui a perder o meu tempo." É assim que aparece o 25 de Abril.
Amílcar não podia estar. O pensamento de Amílcar hoje não poderia ser o que foi na altura em que ele foi assassinado. Teria que ser adaptado. Teria que ser integrado às novas realidades, passar da fase de guerrilha, passar da fase de fronteira para o interior, com a mobilização maior da população, de forma a que ele fosse dinâmico. O pensamento não é estático. Muito obrigado.